Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta para falar sobre manutenção em colhedora de cana. Estamos na nossa terceira aula. Recomendo para você que não viu a aula 1 e 2 que veja, para que assim possa facilitar o seu entendimento. Hoje pessoal, na aula 3, a gente vai estar falando sobre o cortador de pontas. Vou fazer aqui um comentário sobre segurança nesse sistema, que é sobre o desprendimento da faquinha ou lâmina do cortador de pontas. Já presenciei alguns casos que essa faquinha desprendeu e foi em direção à cabine do operador. Então, qual que é a recomendação, pessoal? Qual que é a dica? É que, no mínimo, uma vez a cada troca de turno, faça uma inspeção visual dessas faquinhas. Verifique se os pontos de fixação estão todos corretos, se não tem parafuso frouxo, faltando, ou faquinhas com princípio de trinca, né? Para que assim você possa garantir que não venha acontecer nenhum tipo de acidente. Então, pessoal, voltando a falar sobre o nosso cortador de pontas, como na aula anterior a gente conheceu o fluxo de cana na colheita, utilizando a colhedora de cana, a gente viu qual que era a função do cortador de pontas, né? Hoje a gente vai estar falando mais sobre a parte mecânica desse sistema, conhecendo a parte da estrutura que é responsável por sustentar alguns componentes desse sistema, como os coletores do lado direito e do lado esquerdo, também conhecido como tambor do cortador de pontas. Falando aqui, pessoal, um pouquinho sobre a parte de manutenção. O coletor, ele é fixado pela chaveta, o cônico do coletor, que é diretamente na peça, e a porca do eixo do motor. Uma maneira que a gente pode garantir que isso trabalhe corretamente é garantir que esses pontos estejam fixados corretamente. Um ponto que chama atenção aqui, pessoal, é o seguinte: às vezes o pessoal da operação, principalmente o operador, solicita para o mecânico soldar um vergalhão, uma ponta metálica, para que isso, quando esteja trabalhando, remova o acúmulo de palha que acumula aqui no varão de sustentação. Qual que é o ponto de atenção aqui, pessoal? É o seguinte: por esse dispositivo trabalhar rotacionando, é importante, é fundamental, na verdade, que esteja balanceado. Porque quando fazemos qualquer tipo de intervenção aqui, na maioria das vezes acabamos desbalanceando esse disco, esse coletor. E fazendo isso, pessoal, a tendência é aumentar o nível de vibração. E aumentando o nível de vibração, vai ser toda transferida para o eixo do motor, gerando o desgaste prematuro do retentor e gerando o vazamento do motor hidráulico. Então, fica aqui uma orientação, né, de manter o máximo possível esses coletores balanceados. Com isso, a gente vai estar garantindo que o nosso sistema trabalhe corretamente. Falando, pessoal, sobre o disco central, também que é da mesma forma, né, por se tratar de um elemento rotativo, toda a vibração que tem vai ser transferida diretamente para o eixo do motor, gerando vazamento pelo retentor.
que isso desbalanceia, pessoal? Às vezes vai trabalhar sem faquinha, faltando faquinha, né? Ou algum tipo de manutenção, o próprio disco desbalanceado. Então fica a orientação aqui de manter o máximo possível o balanceamento desses componentes rotativos. Aqui, pessoal, é um ponto que eu acredito ser bastante crítico, que é as faquinhas do cortador de pontas. Que nem eu comentei na dica de segurança, ela é fixada por 2 parafusos e a gente precisa garantir que estejam fixados corretamente. O que tem que ser verificado aqui então, pessoal? É o orifício de fixação, verificar se não está oblongado. Muitas das vezes, se ele estiver oblongado e a gente apertar aqui e fazer a fixação da faquinha, vai passar uma impressão falsa de aperto, e quando esse sistema entrar em operação, a tendência é afrouxar e às vezes quebrar esse parafuso, desprendendo a faquinha. Verificar se a faquinha não tem algum princípio de trinca, se não está desgastada demais também, é um outro ponto, porque se ela estiver muito desgastada, quando ela entrar em atrito com a cana, em vez de cortar a ponteira, ela vai estar gerando um impacto, e com isso a possibilidade de refuso e desprendimento da faquinha. Então fica essa orientação para a gente aqui, pessoal. Esse é um ponto que eu acredito ser bastante crítico, tá? Então, pessoal, para que o nosso sistema trabalhe corretamente, é importante verificar todos esses pontos. Se os pontos estiverem todos corretos, trabalhando conforme o que foi dimensionado, a gente vai estar garantindo a função do cortador de ponta, que é cortar as ponteiras, reduzindo as impurezas minerais no processo de colheita. Então, pessoal, o vídeo de hoje seria isso. No próximo vídeo a gente vai dar sequência, falando ainda sobre o cortador de pontas, tá? O sentido de rotação, como que cada sistema trabalha para que a gente possa, assim, firmar os conceitos, né, de manutenção, e a gente se torne um bom mecânico aí. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Agradeço a participação de todos e até a próxima.